Oliveira Borges, barrense, nascido na cidade de Barra. Hoje um dia especial aqui, né, de reencontrar Raimundo, Assis, Marcos e outros amigos que ainda não chegaram. Eu trabalhei no Estrela, não fui atleta propriamente para atuar dentro de campo, mas treinava com o pessoal e fui da direção do Estrela por muitos anos, entendeu? Fui secretário, nas atas do time deve estar lá hoje as minhas letras quando eu era jovem. E aí, assim, fui embora de Barreiras para Barreiras, né? Mas continuei muito ligado ao time e com vários membros que são meus amigos de infância, como Adilson, Marcos, Assis, que está aqui. E aí a gente sempre contribuindo, né, com o time, porque é um time operário de pessoas humildes, né? E a gente foi viajando para buscar uma vida melhor, mas as raízes elas ficaram. E aí, por exemplo, eu não estou aqui para me vangloriar, vários jogos de camisas têm o meu nome. Hoje eu sou advogado em Barreiras, patrocinei já vários jogos de camisas para a Estrela, dando a minha contribuição. Sempre quando precisa montar um time, que a Dilce, que é a pessoa mais ligada a mim, que me solicita, a gente está sempre contribuindo. O Estrela, o que significa o Estrela para a gente é uma parte, né, dessa infância, apesar de difícil, mas a gente era muito feliz que a gente teve essa oportunidade de, através do futebol, socializar com pessoas e trazer outras pessoas para uma mudança de vida. Porque o futebol não é só você ser campeão, é você transformar a vida de pessoas. E a gente acredita que o trabalho do professor Domingos, ele é uma pessoa que eu converso muito com ele, a gente tem amizade, já estive até na casa dele nessa minha passagem agora. Eu costumo chamar ele de herói da resistência, porque ele é uma pessoa que não desiste nunca, não desiste das pessoas. Muitas vezes eu fico até assim chateado que a cidade de Barra não reconhece o trabalho dele, porque é um trabalho que tem um legado muito grande e a gente não tem que lembrar das pessoas só na morte, a gente tem que lembrar das pessoas vivas, para elas se sentirem importantes, lisonjeadas, porque o Domingo é um ícone da Barra, é uma pessoa que tem uma contribuição para a educação, para o futebol, mas infelizmente as visões, o entendimento das pessoas muitas vezes distorce o pensamento e acaba muitas vezes levando para um campo que não valoriza essa pessoa, mas é uma pessoa que, como pessoa, eu reconheço e agradeço por ter a amizade dele e da família, porque sempre a gente conversou, sempre a gente discutiu. É uma pessoa que tem um conhecimento histórico da cidade e de futebol em comum na cidade. Eu acredito que hoje seja uma história viva da educação e do futebol de Barra. Okay? Todos, meu nome é Assis. A minha vida de Estrela assim, é algo bastante produtivo para mim como pessoa, como cidadão. Eu me lembro que comecei a frequentar o Estrela no juvenil, mais ou menos no ano de 1990. Fomos campeões contra uma equipe muito forte, dirigida pelo professor Guto, que era a equipe do Rosário. No ano seguinte, domingo, subiu alguns de nós do juvenil para o time de cima, que era algo muito difícil de se entrar no time principal do Estrela. Eu fui um dos agraciados. E nesse mesmo ano nós fomos para mais uma final já no time principal contra novamente o Rosário, já a equipe principal, onde a gente se consagrou vice-campeão, e o Rosário era uma super equipe. Bom, daí para cá eu sempre atuei como zagueiro, né? Só que antes de vir para o Estrela eu atuava como atacante, meio atacante. Aí eu me lembro que um dia num treino o Iodeto Ditinho, que hoje é bombeiro em Brasília, ele era o zagueiro do Estrela e ele faltou. E aí, não sei como, Domingos me chamou para ir para trás. Aí eu comecei a dar chute na bola, tirar de lá para cá. Aí ele me falou: ó, seu lugar é aqui, não é mais atacante, é zagueiro. E eu gostei da ideia. Eu tinha um defeito como zagueiro, que eu não era tão rápido, mas eu era técnico. Sabia lançar, sabia dar passe, sabia cabecear, batia com as duas pernas. Mas aí eu resolvi me preparar sozinho. Comecei a treinar, dando piques no campo, na antiga rodagem, que o calçado nosso era um quichute ou um conga para correr.
Lembro que os treinamentos do Estrela aconteciam segunda, quarta e sextas, e às terças e quintas e sábados eu me preparava fisicamente, que ao chegar no elenco principal do Estrela você tinha que se manter bem ou então você perdia a vaga, porque era um elenco bem tecnicamente muito forte, e para você se manter titular do Estrela dependia de tudo isso aí. Então assim, eu me considero com uma vida desportiva no Estrela bem vitoriosa, além de ser campeão juvenil. Nós chegamos a umas 4 finais, nos consagramos campeões no ano de 2000, que depois eu me lembro que tive que morar em São Paulo atrás de recursos, né? A idade já estava chegando, e nessa fase eu me lembro que o turno, a forma de disputa do campeonato de Barra era quem era campeão do primeiro turno já estaria classificado para a final. E foi nessa época que nós, enquanto eu estava em Barra, a gente conseguiu ser campeão. E então o Estrela já ficou na final, disputou com o Rodoviário e se sagrou campeão. Daí para cá, o Estrela tem uma marca muito forte na cidade. Eu acredito que hoje os atletas na faixa de 40 anos acima aí, uns 60% passaram pela equipe do Estrela. Em relação ao professor Domingos, Domingos é um cara extremamente competente na área dele e um socialista que sempre tinha a visão de que ele não prometia nada no futebol, assim, que você ia se transformar num jogador profissional. A ideia dele sempre foi transformar cidadãos, formar cidadãos de bem. Isso ele deixava muito claro. E eu aprendi muito com ele pelo fato de ter perdido meu pai muito cedo, aos 6 anos de idade. E eu tinha ele como uma figura, talvez ele nem saiba, mas os conselhos que ele dava era como se fosse um pai para mim, de uma maneira indireta. Sempre frequentei a casa de Domingos, Dona Lélia também, uma pessoa excelente, sempre tratou a gente muito bem. E me ajudou também na formação como cidadão, um pouco como de política também, né? Fui conhecer um pouquinho de política frequentando a casa de Domingos. Então assim, o Estrela até hoje na Barra é uma referência, a população gosta, os jogadores gostam, e eu tenho certeza que esse trabalho, mais um trabalho que está sendo aí realizado por vocês, isso será muito benéfico para a continuidade do Estrela. Eu me chamo Marcos, minha posição que eu jogo de centroavante, joguei no Estrela de centroavante, e o Estrela para mim sempre foi a referência, né? Quando eu comecei no Estrela Mirim, eu, Arilson, Sonivão, Nenivaldo, e a gente sempre treinava segunda e quarta e sexta. E eu, praticamente, com o professor Domingos, sempre falou pra gente, né? E sempre que lá que não ia precisar, sempre nas pessoas que trabalhassem em prol do Estrela. E eu sempre fui um cara que sempre ajudei a associação. O professor Domingos sempre passou pra gente, né? Que lá nunca foi preocupação pra gente formar atleta, né? Formar cidadãos. Sempre que ele passou pra mim. Eu, quando saí daqui, eu viajei e outra coisa, aprender a profissão. Sempre que como ele sempre falou, que tinha que aprender uma profissão. Para mim significa tudo. Um cara que ensinou, falou pra gente sempre que a gente que é um pobre, né? Da família baixa, a gente tem que se aprender a profissão. Eu, quando saí daqui, eu fui para cidade grande aprender a profissão. Hoje eu sou impressor gráfico e também quando eu retornei, comecei a trabalhar com circo screen, essas coisas, né? Trabalho de circo screen. E depois eu passei no concurso da prefeitura, que hoje eu trabalho há 20 anos já como vigilante da prefeitura, mas faço os trabalhos sociais com o professor Domingos, com a escolinha do professor Domingos. A gente tem umas crianças, a gente trabalha com a faixa etária, eu ajudo o professor Domingos das 10 às 13 anos. A gente trabalhava com essas crianças de segunda, quarta e sexta. Tem treinamentos, né? Fazia os treinamentos com essas pessoas. E hoje em dia os meninos que a gente treinou já estão com 17, 18 anos, hoje já é pai de família. E a gente continua com esse trabalho. Ele está querendo retornar esse ano com esse mesmo trabalho, voltar. Eu estava sem tempo, trabalhando em outras empresas aí. Agora eu vou retornar para ajudar ele e mais outros colegas para voltar à escolinha, trabalhar com a escolinha de novo. A gente vai retornar com a escolinha. E esse trabalho da gente sempre foi isso aí, ajuda.
Eu fui campeão em 2000, fui até 2 gols meus na final contra o Barra. Fui campeão em 2000. E o Estrela sempre participou, sempre foi entre os aqui na Barra, sempre foi entre os 4, sempre chegava entre os 4. O pessoal nunca gostava da gente, os adversários, mas a gente sempre treinava. O professor sempre falou pra gente que a gente tem que treinar, se preparar para depois, quando chegar nos jogos, fazer a coisa andar, né? E como aconteceu com o Estrela. Pois é, pra mim, eu comecei no Estrela com uns 15 anos de idade. Hoje eu nunca joguei no time nenhum na Barra, sempre joguei no Estrela, já fui presidente do Estrela. E a gente tem que estar aí nessa batalha ajudando, o que a gente pode fazer pelo Estrela, a gente está aí. Todos os eventos que tiver, a gente está sempre apoiando, fazendo os trabalhos, ajudando. E aí está aí. E outras coisas também é sobre os títulos do Estrela, né? O último título foi em 2000, foi até 2 gols meus no final. Eu sempre tentei fazer esse trabalho e ajudar o professor e os colegas na hora de qualquer coisa que tiver, a gente sempre está aí próximo, junto para ajudar a associação. Meu nome é Dilson Gomes de Andrade, hoje eu sou o atual presidente do Estrela, né? Eu nasci, na verdade, dentro do Estrela, quando o professor Domingos, lá, quando a gente tinha na faixa de 14 anos, veio de São Paulo com a ideia de formar um time de garotos. A princípio foi difícil reunir esse pessoal, né, naquela faixa etária, mas conseguiu. E a partir daí o Estrela se tornou referência em termos não só de futebol, mas de agregar também valores positivos na questão de crescimento pessoal, assim, né? E o professor Domingos é uma figura ímpar, na verdade, não é o dono do Estrela, mas é como se fosse. O Estrela hoje é uma associação que a cada ano transforma a vida de pessoas, a vida de jovens, né, da comunidade barrense em que ele está inserido. E é total importância, assim, hoje no cenário brasileiro, no cenário baiano, no cenário barrense, uma pessoa que faça esse trabalho, que desenvolva esse trabalho. Só que nós percebemos que a cada ano fica difícil reunir esses jovens. Talvez pelo atual momento, pelas diferenças, pelo andar mesmo da carruagem, do que vem desenvolvendo, que se vem ao longo desse tempo todo, as transformações, né, das pessoas com seus compromissos cada vez mais atrelados ao financeiro. Então hoje esses garotos eles não têm tempo mais para treinar, no caso, para ir ao campo, para desenvolver o futebol, para desenvolver agregar, né? Nesse sentido assim. Histórias do professor Domingos, a gente tem várias aí, né, ao longo desses anos todos de convivência. E elas geralmente são contadas lá mesmo no estádio, né? Nos intervalos ou então durante as partidas, ali no decorrer, na conversa durante as partidas, né? Ele conta muitas histórias do pai dele, né, seu João, que uma delas muito bem assim interessante e várias vezes ele contou é que o jogador ele se contundiu lá durante a partida. E aí o que estava ao lado do pai dele, o seu João, perguntou: ô seu João, o massagista vai lá sem nada, o que é que ele vai fazer ali? Não tem um medicamento, nada? Ele: não, ali só vai benzer. Então a gente cai na gargalhada, na risada, isso é muito interessante. Aí o tempo vai passando, o jogo vai se envolvendo, a gente vai comentando sobre o jogo. E as dificuldades hoje em dia, assim, de montar uma equipe, né? Trabalhar com jovens, mesmo porque esse trabalho que o professor Domingos vem fazendo ao longo desse tempo é muito interessante. Só que quando chega no final de uma temporada, esses meninos que a gente pretende ou pretendia colocar subir, como a gente fala no time principal, eles são já seriados por outros que não fazem trabalho nenhum. O menino, a partir daquele momento, ele se desenvolve o futebol, se destaca no meio daqueles outros, e a intenção do Estrela sempre é aproveitar 2, 3 para subir para a equipe principal no ano seguinte. Só que antes deles subirem, eles são assediados por esses dirigentes de clubes que não fazem trabalho nenhum, como eu falei. Não fazem trabalho de base nenhum. Hoje o único trabalho de base que algum time aqui da cidade faz é o Estrela, é o professor Domingos. Só que ele já está na idade, então
Hoje também nós não temos pessoas para suprir essa necessidade, né? Para ajudar ele nesse trabalho. Às vezes Marco, às vezes Nilson, que também não tem tempo. Mas a gente precisa hoje de pessoas, de mais pessoas para continuar esse trabalho ao longo desses anos aí que o Estrela vem e perdurar, né? Para gerações futuras. É isso que a gente quer deixar como legado, que o Estrela seja diferente dos outros. E é isso que a gente vem tentando fazer. Não está sendo fácil, mas esse trabalho ainda continua sendo feito a cada ano. Meu nome é Arquimedes, né? Mais apelidado por Vizinho, né? Conhecido mais pela família do Estrela com esse apelido. E o que eu tenho para falar do Estrela é o seguinte, que o time do Estrela não é só um time, é uma associação. Uma associação de pessoas que tem o objetivo na formação do cidadão. Não é simplesmente um time de futebol que o professor Domingos iniciou esse projeto, do qual eu devo, e quase todos os que passaram por aqui devem, né? Devem muito ao professor Domingos. Então, a estrela que brilha à noite, o time a Associação Esportiva Estrela do São Francisco, ela brilha também durante os dias. Como que ela dura durante os dias se não tem estrela? Sim, mas com as ações de seus cidadãos que foram formados por ela, né? Isso me traz assim um legado, um orgulho muito grande, né, de ser escolhido, né, para participar desse grupo que hoje é considerado e tem nome na Barra. E de outra forma, eu tenho uma coisa vou começar a falar da história do Estrela, como começou, já que eu sou primitivo. Começamos num campinho de futebol que era denominado City, né? Era um TikTok, né, de pobre, não é o TikTok da internet. O TikTok que a gente fala era toca para você, toca para mim, tal, aquele toque envolvente que chegava até o gol com mais facilidade. De repente, Domingos apareceu nos finais de tarde e ficou admirado, né, com aquela habilidade e resolveu investir. Começamos pela zona rural, né, depois fazendo um campo, né, capinamos, os próprios jogadores capinando o campo, e surgiu o time do Estrela. E nós temos a força maior, né, um cara que é o mentor também dessa ideia, que Domingo nunca vai esquecer, o cara que bateu sempre na porta dele, na janela dele, quando ele estava descansando, era Railton Bessa, o nosso Tonzinho. Um cara que, infelizmente, a gente não pode colocar ele lá no escudo do Estrela, mas foi um dos fundadores fluentes do Estrela, tanto de Domingos quanto dos jogadores, né? Ele ia sempre para lá e tal, e deu a maior força. Então, gente, o que eu quero resumir, o Estrela é isso aí, né? O Estrela não é só um time de futebol, o Estrela é uma associação de formação também aos cidadãos de bens, né? Haja visto que nós temos
Hoje, se a gente for olhar mesmo, nós temos poucas pessoas que se desviaram desse nosso objetivo. Poucas pessoas se desviaram desse nosso objetivo. Então, Estrela na minha vida tem um significado muito grande, pelo que eu sou, pelo que eu tenho, né? E pelo que representa. Eu acho que todos aqueles que passaram pelo Estrela têm uma consideração também ao professor Domingos, né? Que ele não esteve lá pelo salário, né? Pessoa sempre voluntária, né? Que tinha um objetivo de formar esse time. Agora vamos para campo, né? Tem algumas histórias engraçadas que a gente tem que contar também. Falando do estatuto, a gente falou dos objetivos que o estatuto tem com relação aos objetivos. Agora vamos para campo, vamos esquecer papel e vamos para campo. Em campo, a gente era avisado, né? Que a gente treinava quase todos os dias. Era muito rigoroso, o professor Domingos. Um dia era com chute com a perna direita, outro dia era com a perna esquerda. E faltava alguns jogadores quando dizia que o treino hoje é pela esquerda, tem que jogar só pela esquerda. Aí o treino esvaziava, o cara só queria jogar pela direita. E muitos aprenderam, né? E outros procuraram até outros times aí, foram convidados. E já batiam com a perna direita e com a perna esquerda. Uma história, o time do Estrela era sempre visado, né? Um time que treinava e tinha que ganhar de todo mundo, era obrigação nossa ganhar de todo mundo, todos os jogos. E aí aconteceu o inesperado, assim, que nem a gente, numa partida, não foi nem pelo torneio intermunicipal, foi uma comemoração que tive, se não me lembro, era 7 de setembro, alguma coisa assim, o aniversário da cidade, foi o aniversário da cidade. Ia jogar Barreiras e Barra, estádio lotado. E a preliminar ia ser Estrela e Brasinha, né? E aí o Brasinha tinha dado na gente 1-0. Então, os caras chegaram, tal. Jogadores também quase do nosso nível, né? Entendeu? Que a gente sempre teve um nível mais alto. Pô. Não é orgulho, coisa e tal, não. Era pela disciplina do campo, porque o time era um conjunto. O time não era individual. O time não tinha um cacique. O time não tinha um cara que jogava a bola para ele que ele resolvesse tudo. Não, o Estrela sempre foi toque de bola e coletivo. E aí nós demos um show de bola, estádio lotado. E para coroar, um tal de um dizinho aí, um magricelo, raquítico, né? Que Domingos disse, hoje eu vou te improvisar, cara, você vai ter que jogar, olha, eu era meia esquerda, você vai ter que jogar lá atrás. E eu fui jogar lá atrás e respondi. Qual era a ideia de Domingos, depois que eu entendi? Você com a bola dominada, eu tinha facilidade de tocar, sair, receber e coisa e tal. Então a coisa já começava lá de baixo, né? O time começava a tocar lá de baixo. Aí no finalzinho assim, eles já estavam desesperados, porque a gente estava dando, não parece, era 8-0. O goleiro do Brasinha, o Zé Vieira, chutou a bola e ficou discutindo com o Pelé também, era o craque lá do Brasil. E aí eu matei no peito, aí o professor Domingos apontou assim para mim, e eu sem saber, quando eu olhei o goleiro estava fora, eu botei a bola e entrou. Quer dizer, isso para mim foi uma coroação, e a bola terminou entrando que eu nem acreditei. Eu digo, moça, aquela comemoração toda. Então, resumindo, o Estrela para mim foi só felicidade,
Eu sinto muita tristeza. Não poder colaborar ainda mais. A gente tinha assim um Dadá maravilha, né? Saindo de baixo da Catinguinha, lá do bairro do Fábio, Raimundo, né? Que amedrontava os melhores zagueiros da época. Chiquinho de Osmar, Detinho, era Vigílio do Santa Cruz. Os zagueiros respeitavam. Né? E quando a gente estava com uma dificuldade no toque de bola, a gente vai, tem que lançar na área, ver se dá maravilha, faz alguma coisa. E o cara ia lá e resolvia pra gente. São as lembranças e que vai ficar na minha memória e eu levarei assim para o resto da minha vida. Esse é meu Estrela e não tem quem me mude de time. Não tem, viu? Esse é como se fosse assim não é um filho, né? Que a gente diz, eu amo meu filho, coisa e tal. Não, mas o Estrela foi mãe e pai de vários cidadãos. Depois da formação do Estrela, que ele formou os cidadãos de bem, formou os seus filhos. Essa é a minha mensagem. Eu me chamo Adilson, como todos me conhecem aí, né? Até mesmo pela história do Estrela, Adilson do Estrela, né? E comecei no Estrela menino, né? Lá querendo jogar bola na praça. Um dia eu estive no campo de treinamento do Rio Grandense e lá, juntamente com outros colegas, né? Mário, uma turma aí. E lá a gente teve uma grande decepção, porque a gente querendo jogar, e eu me lembro que teve uns 2 jogadores lá do Rio Grandense lá, pessoas conhecidas, todo mundo aqui mesmo da Catinguinha, né, e eles disseram pra gente que menino lá não jogava não, que menino era no coque, né? Que menino com eles era no coque. E com isso o Estrela nos acolheu e acabamos tendo esse vínculo até hoje com o Estrela, né? Acho que eu tinha aí 15 anos, 14 anos, né? E até hoje já estive lá fora, lá por São Paulo, trabalhei, voltei. Hoje eu faço parte da direção do Estrela, sou diretor, corro atrás, o que eu posso fazer, eu corro atrás. E o professor Domingos, sem explicação, né? É um cara que teve aí, que contribuiu muito, até mesmo na educação da gente, né? Os conselhos, as questões, aqui você pode, aqui você não pode. A gente chegou lá e disse aqui, eu não prometo aqui vocês nada de que aqui vai sair um profissional, que você vai para o Flamengo, que você vai para o Vasco. Não, aqui nós vamos formar cidadãos do bem. É o que eu prometo para vocês aqui, é formar cidadãos do bem. E eu acho que ele conseguiu isso. Lógico que não tem jeito para um ou outro não desviar, né? Mas aconteceu que hoje o Estrela, nós somos uma família. Tanto que tem aí exemplos com o Marcos, com o Raimundo, Arquimedes, Dilson, Nilson, né, Assis e várias outras pessoas que passaram por aqui, como o João de Abílio, né, Geomar, Zé Carlos, né, todas essas coisas. Então eu acho que são todos cidadãos de bem, né? Então o Estrela é isso, né? A Estrela é uma família, então, e estamos aí tentando segurar, porque a gente sabe que hoje o nosso futebol está decadente. Se as autoridades também não for a fundo para tentar resgatar tudo isso aí, possa ser que o nosso futebol não dure muito. As questões, os diretores, os clubes, eles fazem a parte deles. Agora está faltando um pouquinho daqueles que fazem o espetáculo, que são os jogadores, né? E eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito a falar, não, né? Como eu disse, o professor Domingos, sem explicação. A história diz tudo, não é? Camaçari, 1º de janeiro de 2025. Eu sou Alailton Rabelo,
conhecido na Barra como Lalá. Fui jogador do Estrela entre os anos de 1987 a 1991. Estou aqui para relatar um pouco da minha presença nesse clube importante para a história do futebol de Barra. O Estrela surgiu entre os anos de 1981 e 1982. Lembro como hoje, ainda tinha 11 anos, né? Mas desde 1978 acompanhava o campeonato de Barra no Andradão. E com a participação do Estrela no seu primeiro ano, a gente já percebia que o Estrela tinha uma diferença dos demais clubes, né? Um time organizado, os garotos sempre quando chegavam nos jogos de Estrela já vinham com a sacolinha, tudo arrumadinho, né? Equipe padronizada. E o Estrela, se não me engano, foi vice-campeão no primeiro ano, 1981, e campeão barrense em 1982. Ou seja, uma equipe nova, mas já com potencial a apresentar nos campeonatos barrenses. Joguei de 1987 a 1991 no Estrela, acompanhado aí pelo professor Domingos. E aqui vou relatar algumas situações vividas nesse período, né? O diferencial do Estrela foi a pessoa do Domingos, né? E recém-chegado de São Paulo, ele trouxe um ideal além do esporte, né? 3 vetores interligados no pensamento de Domingos que ele sempre nos oferecia, né? A questão do esporte como prática de lazer, a questão profissional como cidadão, sempre Domingos nos apresentava essa ideia de, além do esporte, a gente se preocupar com a profissão, um curso técnico, para que você se profissionalizasse para a vida adulta. E o terceiro ponto é a questão dos estudos. Para Domingos era essencial que, além de jogar bola, os atletas do Estrelas também estudassem e se preparassem para se tornarem pessoas de bem, cidadãos preocupados com a sociedade barrense, preocupados com a política barrense e que viesse trazer transformações para a cidade. Um fato interessante é que antes do Estrela, os clubes de Barra não tinham preocupação com as equipes juvenis. Naquela época chamava juvenil, não divisão de base. E depois que o Estrela participa dos campeonatos barrenses, aí os adolescentes entre os anos 84 e 85 criam equipes juvenis. Eu, por exemplo, fui coadjuvante da criação do Náutico de Maré. Ali a turma do Papagaio, nós criamos o Náutico e as camisas era a gente mesmo que fazia a vaquinha e sempre comprava uma. Todo mês a gente comprava uma na feira. E levou mais ou menos um ano e meio para a gente inaugurar o Náutico. O Náutico, nas suas disputas com os outros demais times, não ganhou nem perdeu, só empatava. Pepezão criou o Botafogo e teve mais outras equipes lá. Acredito que Guto também tenha criado algum time. Mas esses times juvenis surgiram exatamente espelhando no Estrela, né? Era equipe de meninos jovens, mas que ali já chegava com responsabilidade. Raimundo, Dásio, Dilson, o irmão de Epitácio, Aurélio, Mauro de Seudu, Zuzão. E a minha participação começa em 1987, eu chego no Estrela, através de Nélio, colega de escola e vizinho de Edinho, cunhado de Domingo. E a gente começa a jogar, e aí de repente a gente já começa a participar do time principal. Em 88, nossa estreia foi contra a seleção, Domingo fez um amistoso com a seleção, e a gente bateu esse jogo em 1-1. E pra gente ali
jogando contra Bozó, Wilson Piazza, Ben TV, Chico de Molinha, e a gente já percebia que a gente ia crescer no esporte. Disputamos campeonato em 88, 89 e 90. Início de 91 eu venho para Salvador, outros foram para Brasília, São Paulo, ou na região ali, outros ficaram em Barra. Mas todos que passaram na minha época viraram cidadãos de bens, seja os que ficaram aí na Barra ou os que saíram. Além do Estrela, também nós tivemos a participação junto com o Domingo na criação do Partido dos Trabalhadores, aí em 88, 89, né? Fizemos a campanha 88 para Zelito e 89 a campanha de Lula, além de apoios à questão social, né? Através da Fundifran. Domingos trabalhava na Fundifran e a gente teve algumas participações nessa perspectiva de mudança social. E para acrescentar o vídeo anterior, conversando aqui com meu amigo Lalá, um amigo especial que eu fiz no Estrela, a gente estava lembrando de uma curiosidade, uma coisa interessante, porque a gente treinava muita falta, eu treinava muita falta, era um meio campista canhoto, que fazia a ligação, o meio de campo antigo, né, aquele camisa 10, e eu gostava de treinar falta. E aí num dia a gente estava treinando lá, se eu não me engano, ali no campo do ginásio, ali no fundo do ginásio. A gente estava treinando no dia anterior ao jogo, faltas, nós treinamos 100 e poucas faltas, e a gente não conseguia fazer um gol. E eu acho que o árbitro da partida, que ia ser do dia seguinte, ficou gozando com a gente no outro dia, perguntando quantos gols tinha feito de falta. E a gente não tinha conseguido acertar nenhuma falta no gol, no treino. E quando foi no sábado, no jogo, eu fiz 4 gols de falta no juvenil. E no domingo, eu joguei no principal, e meu amigo Lalá, que a gente estava treinando falta, conseguiu acertar a trave no jogo no domingo, né? Então, curiosidade interessante. Treinamos na sexta-feira muitas faltas, não conseguimos acertar nenhuma, mas no jogo eu consegui acertar 4 e foram 4 gols, né? Então, uma curiosidade bem interessante aí. Forte abraço a todos. Bom dia, camaradas, irmãos do Estrela. Eu queria explanar um pouco do início, como quando surgiu, né? E tem em mente, eu acredito que tem muitos anos isso, tem 42 a 46 anos, eu na faixa de 13 a 14 anos, o Arquimedes também é testemunha, o Domingos, né? Nosso guru, nosso mestre, nosso professor. Eu acredito que começou a princípio com um grupo de jovens, eram poucas pessoas. Tanto é que a gente reunia sempre na casa da minha avó, na casa da minha tia, na casa do Arquimedes, do Dizinho, vulgo Dizinho, meu grande irmão. Então, Raimundo, assim, eu acho que surgiu esse nome Estrela depois desse grupo de jovem. Porque o Domingo tem as ideias geniais com relação a questões políticas. Então, para poder atrair mais jovens, para a gente falar um pouco de política, surgiu criar um time de futebol. Eu creio que foi nessa linha de raciocínio. O Domingo pode, ou o Duizinho pode confirmar ou discordar disso que eu tenho em mente, que eu acho que foi no início, foi mais ou menos assim, para poder sair do papel o Estrela, né? Com a linha política, né, ideologias políticas, né, que a gente lia Brasil Nunca Mais, Lamarca, Capitão da Guerrilha, então essas coisas, né, Che Guevara. Daí surgiu, acho que foi assim, surgiu essa ideia de criar um time de futebol. Por aí tínhamos meninos que jogavam bola, né? Eu, Dizinho, já jogava, e tem mais outros que me falham o nome agora na memória. Mas surgiu essa forma de atrair mais jovens, né? Naquela época, entre 13, 14, 15 anos. E daí a ideia foi tão genial do Domingos que
foi atraindo cada vez mais, vindo pessoas, né? Que naquela época existia os times de futebol de cada bairro, né? Era do tipo do é, Papagaio, do Rio Grandense, que era do lá da Catinguinha, que é o bairro de Fátima. Também outra coisa, Santa Cruz, que era do Alto. Então o Vasco era lá né? Então, assim, existia esses times que era só de bairros. O pessoal jogava jogador de bairro. Quando surgiu Estrela, teve jogador de vários, todos os bairros tinham jogador de Estrela, tinha como Miúdo lá aí como é o nome do local aí, rapaz? Agora me falha a memória. Tinha o Miúdo, tinha o Edivan, entendeu? O Davi, que era lá do Alto, o Marquinho, que era daí do bairro de cima aí. Então, eu acho que foi mais ou menos assim o início do Estrela, né? Só que também, para conquistar as coisas, a gente tinha que fazer tipo bingos, rifas. Acho que a gente teve uma época que a gente chegou a criar até porcos para engordar para depois vender. O pessoal deve lembrar disso aí, a turma da época da velha guarda, né? E então foi surgindo devagarinho, aí foi amadurecendo as ideias e se tornou alicerce, né, do Estrela, né, que graças a Deus, eu agradeço a todos vocês que mantiveram até hoje esse nome vivo, né, e se vai se passando mais de 40 anos isso aí, então, e aí o que acontece? Hoje eu tenho o maior orgulho disso, né, de saber que pessoas aí seguem em frente, né, mudou um pouco a forma, né, que foi feito no início, né, mas é assim mesmo, né. Estamos na era da internet, né, o que é que se pode fazer? E com relação a meu mestre, cara, eu vou dizer uma coisa, formação de caráter veio daí, velho. Muito, né, muita parte veio daí, além dos nossos pais, mas chega a emocionar, né, falar de domingo, né. Bom, e falar do Domingos é chover no molhado, velho, porque um cara que nos deu nessa fase de formação de caráter, né, nessa idade de 13 para 14 anos, né, a gente ouvia as ideias e nos ensinou muitas coisas do bem é o melhor, pessoa se dedicar seu tempo, deixar sua família. Agradeço a Lélia, né, por esse apoio. A Lélia foi, nossa, muita gratidão também, ceder seu espaço para a gente reunir na sua casa. E todos nós que passamos naquele período, naquela época, de ouvir, sentar e ouvir o Domingos falar, explanar suas ideias, seus ideais, seus objetivos. E aos poucos a gente vai alcançando, né, de acreditar, né. Então, para mim, é a gratidão eterna ao Domingo. Ele nos ensinou, não só na questão de futebol, mas formação como ser humano, de caráter, de dignidade, né? De mostrar para o ser humano que o bem é o melhor caminho, de que um ajudar o outro. E o time Estrela foi isso, todo mundo junto, um elo, uma corrente, né? Pra gente montar o campo de futebol, cada um com a enxada, naquele sol quente de 2 horas, entendeu? Ou então na parte da manhã, dependendo do horário de aula que alguém tinha, né? Quem estudava de manhã ou estudava à tarde. Então não tinha horário. Quando marcávamos, limpar o campo, entendeu? E treinar naquele campo de areia, né? Às vezes com uns pedacinhos de galho, né? Furando os pés. Mas é assim mesmo, né? Graças a Deus, eu falo assim que, já falei até pro Marcos, que nós que passamos naquele período, embora de dificuldade, mas o ensinamento foi eterno. O legado que fica pra gente, que ninguém tira de nós. A gente vai levar para a vida inteira, até a morte, porque foi ensinamentos de valores que não tem tamanho, né? Que foi ensinado para nós. E daí eu acho que diante disso aí, cara, todos nós temos o maior agradecimento ao Domingos
por dedicar seu tempo, deixar de fazer suas coisas para lutar por esse ideal, e graças a Deus deu certo. Obrigado a todos vocês aí que de uma forma ou de outra contribuiu. E não deixar de falar de Gustavinho, né? Que o Gustavinho, quando chegou a ser presidente do Estrela, ele ajudou a montar um time também, trazendo o pessoal da Sucan, que é meus manos, né? Detinho, o Baé, o Bozó e o Chiquinho de Osmar. Cara, montamos aquele time, velho, puta que pariu. Aqui eu tenho uma foto, uma pequena lembrança que eu tenho na Nostalgia Drinks, Regis Drinks. Tá aqui escrito aqui: Danceterias Regis Drinks, dia 25/9/86. Tá escrito aqui nessa foto, campeão. Cara, mas foi bom demais. E aqui tá o epitácio. Olha só. Olha o estilo que está aqui. Obrigado, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu sou Jorge Luiz, um dos fundadores do Estrela. Eu digo que seria um dos fundadores porque eu estava em casa, né? Isso lá pelos anos de 80, início dos anos 80. E chegou Tom, filho de Gustavinho, e Judásio, e a gente começou a organizar as camisas, né? E falar do time e tal, com o professor Domingos. Acho que o Domingos tinha chegado de São Paulo. E Tom era quem estava mais na frente, o Tom de Gustavinho. Ele, Arquimedes, que era o Dizinho, chamada do Dizinho, e Paulo Jorge. E aí o que aconteceu? Aí me incluiu no grupo. Eu não tinha assim muita aproximação com eles, mas depois passei a se aproximar mais, né? A me aproximar mais deles. E então a gente começou a jogar. No começo eu não tinha uma posição assim definida. Eu comecei jogando como zagueiro, entendeu? Domingo testando a gente, né? Organizando o time. E depois a gente foi se sobressaindo. A gente não tinha campo, não tinha um local para treinar. A gente não tinha um local para treinar. E a gente lutava assim por um espaço ali no Saco Grande. Depois foi ali na Pecuária, organizando os campos para a gente jogar, né? Por último, a gente conseguiu o estádio. No caso, com o Antônio de Lili, que ele é falecido hoje, mas era o pai de Aurélio. E Aurélio, jogava bola também. O que não faltava no time era jogador, entendeu? E disputa, por exemplo, ali Raimundo com Vizinho, entendeu? 2 excelentes centroavantes para fazer gol. Mas geralmente tinha de sobra, né? E o banco do Estrela era disputadíssimo, para você conseguir o banco. Entendeu? Disputadíssimo. Por quê? Porque os melhores domingo colocava para jogar mesmo, né? E aí ele foi testando. A gente passou mais ou menos 4 anos. Eu passei no caso, né? Que dos 14 aos 18. E aí eu comecei na zaga, terminei no meio de campo, com a camisa 10. E aí o que aconteceu? Domingos, no final, ele colocou, testou 2 médios na época, né? 2 cabeças de área ali. E me deixava solto, porque eu tinha mais porte, mais ou menos assim, do que o Edivan. Edivan era um cracaço, com a bola, ninguém tomava a bola do pé dele, muito bom. Mas aí era menorzinho um pouco. E depois desses 4 anos, comecei a me destacar na questão do meio de campo, né? Que eu joguei também na ponta, Domingo me testou na ponta direita, e começando da zaga, né? E aí o que aconteceu? Me lembro do último jogo da gente, que foi contra o Santa Cruz. E eu na verdade, a gente todo pequeno, né? Todo mundo pequeno. Eu tomei um sarrafo aqui na perna, que quando eu passava a mão assim, fiquei cabelo queimado. E um centroavante, que hoje ele é até pastor, um zagueiro, cabeça de área, chamado Antônio Mongonço. Ele hoje é Antônio Damasceno, pastor.
E aí a gente, eu me lembro que eu cheguei na frente lá, na cabeça da área, e ele me passou a perna. Eu não sei, né? A gente assustava, porque a gente era esporte sempre esse esporte. E os homens, caras grandes já, né? E eles formavam um time para querer ganhar da gente. Na verdade era essa. Eu me lembro que o Estrela perdeu uma partida só, acho que foi pro Brasinha, porque a gente não conseguia perder de 1-0. E parece que nessa partida eu não estava, eu estava com uma partida, estava machucado o joelho direito e fiquei assistindo, mas ele só chutando bola, e a gente era toque, entendeu? Domingos ele treinava bastante a gente, era treino segunda, quarta e sexta, a gente ia para o estádio lá, falando já no final, né? Porque no começo a gente não tinha um local certo para treinar, né? A gente já treinou no Elis Mourão, lá no campo do Elis Mourão, me lembro que a gente treinou lá, depois treinou lá no Saco Grande, depois treinou na Pecuária e por fim foi no estádio. A gente, você vê, o Estrela, nessa época, né? 4 anos, vamos dizer assim, que a gente dos 14 até os 18, a gente corria primeiro no estádio, chegava cedo, 4 horas, dava umas voltas lá no estádio para começar a jogar. Porque a gente, eu mesmo percebia que a gente jogava melhor no segundo tempo. O primeiro tempo era praticamente para aquecer. Era aquecer, correr. Aí pronto, e quando começava o segundo, que a gente ia pro vestiário, quando voltava, pronto, ali ninguém segurava mais, entendeu? E tanto é que a gente jogava praticamente no campo deles. Aí no campo nosso ficava limpo. Era do meio de campo para frente, o jogo nosso era do meio de campo para frente. Me lembro muito bem dessas coisas todas. E no último jogo mesmo com o Estrela, do Estrela e o Santa Cruz, eu me lembro, o pessoal grande, esse que me deu sarrafo, né? O pessoal grande, 2-0 no primeiro tempo. 2-0. Aí domingo chegou, acalmou a gente, porque domingo conversava muito com a gente, levantava muito o ânimo da gente, já que a gente tinha condição de jogar, tinha condição de ganhar, que a gente jogava a bola mais que eles, que a gente tocava mais. E aí, daqui a pouco, 2-2, voltamos para o segundo tempo. 2-2. Daqui a pouco, eu vi uma bola lá, que eu estava lá na frente, né? Eu estava jogando livre. Eu pegava a bola da zaga, jogava para frente, lançava para Laurinho, que era o ponteiro esquerdo, acho que era o centroavante, era Dizinho, e parece que foi uma bola que Dizinho chutou e o zagueiro, o goleiro espalmou, e eu fui lá, peguei a bola assim, já quase saindo, voltei e fiz o terceiro gol. Aí foi 3-2. Daqui a pouco, 4-2 e viramos o jogo. Aí esses caras foram a loucura, por quê? Porque eles queriam ganhar da gente. Todos, olha, a gente encontrava com o Pitácio, encontrava com o Baé, uns caras já grandes, a gente até 18 anos, não tinha 18 anos nessa época. E ele já era titular, de seleção até, da Barra. Mas dizia que, não, nós vamos formar um time que a gente vai ganhar do Estrela, E aí, que eu me lembro, não consegui. Eu sei que a gente saiu, depois eu saí, né, com 18, a gente foi pro América, eu fui pro América. Mas eu me lembro do time todo, os zagueiros, quem jogou na época, né, era Davi, a gente chamava do Davi Médio. Na lateral direita era o Luiz, que a gente chamava ele de Rocha. E aí era Mauro, era Zuzão, que era escanchelado, que a gente chamava escanchelado. E na lateral esquerda era Dazo. E na cabeça da área ali era Davi, a gente chamava Davi Médio. Na direita, na meia direita, né, era o Paulo Jorge. Na meia esquerda, Edivan. Na ponta, aí não tinha um ponteiro mesmo assim, né? Tentou Raimundo, Raimundo, eu joguei também na direita, mas não dei muito certo, porque domingo achava que eu corria, era bom de ponteiro. Mas não, aí eu sei que era na lateral esquerda Laurinho. Jogou também Toninho, de Antônio Lili, irmão de Aurélio, que é advogado, né, doutor Aurélio. Aurélio também jogou muito centroavante. Mas centroavante tinha Aurélio, tinha Dizinho e tinha o Raimundo.
Mas o titular acho que era o Dizinho, viu? Que era o homem gol. O homem gol sempre estava bem posicionado para fazer o gol e tal. Então, nem que seja de 1-0, a gente ganhava. Mas ninguém fazia gol na gente. Ninguém fazia gol na gente. Então, a história praticamente é essa. Agora, as camisas. Quando eles chegaram lá para a gente pintar, era aquela camisa do Grêmio. Eu, nos domingos, acho que trouxe de São Paulo, alguma coisa assim. E a gente... como é que vai ser o escudo? Foi pintado ali no quarto de casa. Aí eu que pintei, mas chamava os meninos, né? E ajudar, para me ajudar. Mas naquele tempo, aí, ó, Marcos pintou, né? Mas na época não tinha Marcos ainda. Tinha Paulo Jorge, que é irmão dele, né? E aí a gente pintou, eu pintei os escudos para depois costurar na camisa, né? Costurar na camisa. Um escudo, acho que era até branco. E depois, aí escolheram o nome Estrela do São Francisco, colocaram a estrela, a gente desenhou e botou o nome assim, Estrela do São Francisco. Não tinha negócio de computador, CorelDRAW, para fazer essas coisas, não tinha não. Era na mão, desenhado. E aí fizemos o escudo, depois veio uma outra camisa, foi uma camisa branca, era o uniforme número 2, mais ou menos assim, do Estrela, e com os punhos azuis. Eu não sei se Domingos acho que ainda tem essas camisas. E falando sobre o Domingos, excelente técnico pra gente na época, né? Porque ele tinha muita moral assim para falar com a gente. E era, por exemplo, para você jogar, a gente treinava segunda, quarta e sexta lá no estádio. Não tinha negócio de bebida, ninguém nunca bebia. Não bebia nada disso. A única bebida eu acho que era cerveja naquele tempo, e olha lá quem bebesse, viu? Mas eu acredito que se soubesse que bebesse, ele não tirava logo do time, era assim. Então, não podia fazer nada, né? Mas também 14 anos, a gente tinha 14 anos, era muito novo. A gente não tinha negócio de droga, não. E aí, nós treinávamos 2 toques, geralmente, os treinos, né? Os treinos eram 2 toques, quem desse 3 do bico, pitava, entendeu? Mas é isso aí, resumidamente, esses 4 anos aí, foi isso aí, né? Pra mim foi o melhor time que eu acho que a Barra já teve. O melhor time que a Barra já teve foi Estrela, porque era um time assim que todo mundo queria ganhar, certo? Domingo não faltava o treino, entendeu? E aí pra gente conseguir as bolas pra jogar, entendeu? Conseguir as camisas, aquela coisa toda. Teve a festa também dos 30 anos do Estrela. Eu não sei se eu tenho alguma foto lá em casa, que eu cheguei a tirar na época. Eu devo ter alguma foto. Vou ver se lá no grupo fotos, alguma coisa assim, que eu tirei na época, né? Mas praticamente foi isso, resumidamente foi isso. E o pessoal todo aí. Depois do Estrela, não sei, eu fui para Salvador. Estudei, fui estudar e tal, entendeu? Fiz faculdade. E aí não joguei mais bola, só nadava, né? Fazia natação lá. Mas foi um período excelente, assim, um período sadio, né? Um período muito de saúde pra gente. E é isso aí. Olá, meu nome é Aurélio, participei da fundação do Estrela de São Francisco, joguei futebol pela equipe, fui centroavante, mas tive que regredir na posição, porque disputava com o Dizinho, com o Raimundo, aí vim jogar no meio campo. Então, a nossa história aí passa desde o momento em que se cogitou criar, porque a nossa relação com Tom, que foi um dos fundadores, que inclusive, infelizmente, já faleceu, era muito próxima, aí ele fez essa discussão com a gente foi até o professor Domingos. Domingos havia chegado de São Paulo e era uma pessoa que tinha uma ideia diferente, que não era meramente a criação de um time de futebol, mas que fosse também um time de futebol que tivesse uma intervenção social na formação das pessoas. Era um cara que tinha uma visão muito assim cidadã, de promover através do esporte uma melhor condição de vida para as pessoas, dar lazer e efetivamente educar as pessoas. Então foi esse o projeto em que a gente embarcou. O time jogou pela primeira vez no dia 7 de setembro, entendeu? Nossas cores eram o azul e o branco,
e preto, que inclusive era a camisa do Grêmio. O símbolo é a estrela, como todos sabem, né? Então, se deu dessa forma, com essa ideia e objetivo, e depois avançou de um projeto de garotos, que era como se deu, para se tornar um dos times mais importantes da nossa cidade. Neste momento da construção, nós fazíamos várias coisas para viabilizar. Eram rifas, outros tipos de sorteios. Então, a gente fazia atividades para que fosse capaz de levantar dinheiro para isso. Uma coisa significativa que aconteceu foi que, pela cultura das pessoas, quando nós arrecadamos o dinheiro e que Domingos foi a São Paulo, as coisas eram diferentes. Não havia pedido pela internet. Domingos foi a São Paulo, foi comprar o material do time. Pessoas da cidade diziam que ele não retornaria. Então, essa coisa do entendimento mesquinho, errado das coisas, que nós, inclusive, superamos e combatemos, e o Estrela foi um grande sucesso, é um grande sucesso na história da cidade. E eu fico feliz que isto hoje esteja aqui sendo registrado desta forma e com a participação de um amigo, colega do time e os filhos dele. Bacana isso, viu? Me chamo Raimundo, sou ex-atleta do Estrela e atuo ainda como simpatizante, colaborador. Praticamente aqui nessa área aqui, em volta do cais, no bairro de Fátima, né? A mais ou menos 300, 400 metros a City, onde tudo começou. Aqui, uma praça aqui onde tinha comércio de seu Oscarino, e mais para frente um pouco a praça diante da usina, da nova usina geradora de energia de Barra. Onde tudo começou. Na City, eu, Raimundo, Paulo Jorge, Arquimedes, Liton, né? A gente brincando uma tarde de futebol, quase que essa hora, e fomos questionados por um cidadão, né, que ficou admirado com a habilidade da gente, né, e ao conversar com a gente ali, se iniciaria todo o processo da criação do Estrela de São Francisco, Esporte Clube Estrela de São Francisco. Aqui as lembranças são muitas, né? Desde criança, desde adolescente, né? E aí chegando já à idade adulta. Nós tivemos um processo de categoria de base, né? Tivemos um processo de categoria de juvenil, né? E depois fomos para o time principal, né, do Estrela, né? Onde, né, chegamos com muita tranquilidade, muita passividade, porém o processo de montagem e construção foi muito árduo, né? Muitas críticas, muitos questionamentos, né? E ficávamos em dúvida, porque nossos pais, né, faziam muita pressão, né, questionando a conduta de Domingos, né, o cara que se dedicou, se dedica até hoje, né, e está aí o resultado, né, a prova que o interesse de Domingos era formar cidadãos, não atletas, mas junto com a boa vontade e a inspiração de todos, né, nós temos alguns nomes aí que, né, tiveram boas oportunidades. Acho que a nossa própria cidade, né, não cuidou desse lado de ser o tapete, o degrau, né, para chegarmos ao pódio, né. Nós temos aí pessoas capacitadas para enfrentar qualquer modalidade
na área do futebol, né? Ou qualquer área de time, e chegar, quem sabe aí, é uma seleção. Nós tivemos vários mesmo. Eu não vou citar aqui porque seria meio que, né, seria meio injusto, né? Mas foi isso. Aí está o Estrela, porém hoje com dificuldades, porque não consigo entender, não aceito também, né, intitularizar que o futebol de Barra, por ser amador, tem que ser, os atletas têm que ser pagos para jogar. E a péssima e o difícil, né, compromisso até hoje, né, de termos um momento de treinamento, né. Nós estamos começando a ter a surpresa de que times do interior da cidade, como estão mais unidos, estão adotando alguns títulos, né, alguns nomes, né, dos times daqui para poder, né, continuar no campeonato. Estou aqui no Andradão, onde palco de muitas atividades, muitas partidas, né, onde o Estrela teve grandes êxitos, né? E foi aqui que praticamente tudo começou, quando a gente foi oficializado para entrar no campeonato principal da cidade. A primeira etapa nós participamos de um torneio início, né? Fomos vice-campeão, né? E depois, na segunda etapa do segundo campeonato, nós viríamos ser campeões, né? Aqui, né, nós fizemos grandes embates aqui. Eu lembro que equipes como o Vasco, como Barra, como o Rio Grandense, né, eram os times que, né, a gente batia de frente, né, e não deixava nada a desejar. E, né, estamos aí lutando para ver se continua com um time, né, à altura, para ver se não deixa o esporte, o Estrela, né, ficar só na memória. Fico triste de um lado, né, mas estou atento. O que for preciso, né, farei para que a Estrela não pare de brilhar. A estrela do Estrela. Eu queria aqui deixar um abraço muito grande, fraterno, para o professor Domingos e todos aqueles que estão dispostos a colaborar e vêm colaborando. Muito obrigado por vocês existirem e manter acesa a chama do Esporte Clube Estrela de São Francisco. Muito obrigado. Surgiu um time lá por volta de 1980 até 82 foi a inauguração, e isso de um movimento de garotos capitaneado por Railton, Tom, né, que me chamou e tal, convenceu, e eu falei para ele que a gente precisava organizar primeiro para poder daí dar origem à equipe, né? E dessa equipe nós trabalhamos bastante tempo, treinando e adquirindo recursos para comprar material, né? E esse material o primeiro material usado foi comprado pelos próprios membros do Estrela, os meninos do time, né? E esse material, ele tem uma história interessante, que naquele momento que a gente adquiriu o dinheiro, eu tive que ir a São Paulo, que eu sempre estava indo a São Paulo. Eu digo, vou aproveitar para comprar lá. E aí as críticas surgiram porque disseram que o dinheiro que eu levei, eu já não ia mais voltar, porque ia ficar com o dinheiro dos meninos. E na realidade não foi isso que aconteceu. No dia que o material chegou, realmente, eu morava lá na rua Getúlio Vargas, ali perto da Grande Rio FM, e eu morava na minha casa, o quarto da frente era o meu, e parecia mais com o clube do Bolinha, né? Era lotado de meninos lá para saber, para ver as camisas, para aquela alegria, aquela euforia. Aí nós começamos a trabalhar para comprar outros materiais, como short, meiões, para daí vir a inauguração. Como eu disse,
Jogamos contra um time chamado Rosário, que apareceu naquele dia para vencer a Estrela. E que não venceu, o jogo terminou 0-0. E naquele dia teve uma pessoa interessante que apitou o jogo, o professor Marlon. E ele disse naquele dia: a partir de hoje o futebol de barra começa a mudar. Né? Aí nós jogamos e continuamos no time e o Rosário acabou. Apareceu mais anos depois. Certo? Como eu estava dizendo, o time era esse aqui. Era Edinaldo, Luiz, Mauro, Moura e Gildásio. Davi, Paulo Jorge, Dizinho, o Arquimedes, presidente da Grande Ria FM hoje. O Raimundo, o Tom na direita, Raimundo do centroavante e Laurinho pela esquerda. Então esse era o time base do Estrela, mas tinha mais gente. Tinha como Doutor Aurélio hoje, Zuzão, Marquinho do Seu Du, Toninho de Lili, Hugo, o Queiroz, né? Que era também um dos atletas da época, e muitos outros que às vezes até a gente foge da memória. Mas basicamente eu me lembro muito bem desses aí. Né? Basicamente a formação foi isso aí. Figurou? Certo. Aí agora você vai falar sobre as diferenças daquele tempo, né? De como era trabalhar com aquela garotada daquele tempo e como é trabalhar com o pessoal que está em suas mãos hoje. Bom, na época que a gente foi avançando, permaneceu o time, o pessoal permanecia e o pessoal era realmente estrela. E havia uma obediência, um respeito muito grande e a colaboração mútua, era eles que continuavam ajudando. Né? Algumas pessoas aqui ajudavam, mas eram os atletas que ajudavam o time. Depois foi surgindo, o time foi crescendo, e foi surgindo novos presidentes, novas ideias, e foi surgindo outros jogadores. Né? Mas ainda tinha aquele resquício anterior da permanência da raiz. De um certo tempo para cá, as coisas mudaram, as pessoas começaram a pagar jogador, e agora você, para montar um time em Barra, você tem que ter em mãos, para começar o campeonato, R$20.000. Senão você não consegue montar um time razoável para jogar. Agora, eu não concordo com a forma, porque jogar bola não profissional é um lazer. E como é que eu vou pagar para o cara fazer o lazer dele no final de semana e eu pago? Aí existe um choque de opiniões dentro do próprio grupo, né? Uns é contra, outros é a favor, porque senão a gente fica para trás e tal. Então nós estamos vivendo num momento muito difícil no esporte em Barra. Não é só no futebol não, no esporte não geral. E eu fiquei até triste porque nós tínhamos um time chamado Rodoviária da cidade, e esse time hoje mora da comunidade de Igarité. Aí nós perdemos o segundo time para a zona rural, nada contra a zona rural, mas que era daqui, e os daqui não tiveram condições de permanecer com o time, passaram para a comunidade de Corralinho. No ano seguinte nós perdemos o terceiro time, que era o América, de uma pessoa que lutou bastante, o Betinho Maia, o Bartolomeu, chamado Betinho, que fundou um time, que com muita dificuldade criou um time e tal. O ano seguinte, agora no ano passado, o time teve que ir para o Vanderlei. Eu volto a repetir, nada contra a zona rural, mas que os times eram da cidade e que passaram para a zona rural. E se continuar nessa batida, nós não sei se vamos ter time da cidade para jogar. Mais ou menos isso. Olha, eu vejo a escolinha não com essa preocupação de se tornar cidadão de bem. Na minha concepção, eles são preparados para serem futuros jogadores de bola profissional. Só que
eu não concordo muito e não acredito, porque a maioria do pessoal que vem aqui fazer peneira são donos de escolinhas. E o dono de escolinha, ele vive da escolinha. Ele quer que o seu filho jogue na escolinha, mas você banca o seu filho lá na escolinha dele, todo mês. Certo? Então, se o seu filho for bom, aí o dono da escolinha já passa a ser até o próprio empresário do menino para repassar para uma equipe maior de ponto. E que isso está havendo na Barra uma grande frustração. Eu me lembro de uma peneira, deve ter quase uns 2 anos atrás aí, aqui no estado, e normalmente quando se faz uma peneira séria, você tem 2, 3 meninos que eles viram. Eu vi uma peneira aqui que o pessoal que vieram de Brasília, e eu vi falar de mais de 30 meninos que foram aprovados. Eu fiquei até assim meio receoso. 30 meninos aprovados, isso é quantidade enorme. Só que quando o menino vai ao pai que diz que ele tem que ir para Brasília ou para a escolinha tal, a mensalidade é X. E aí a família não tem condições de manter esse garoto lá. E aí toma-lhe frustração. Eu já tenho observado aí alguns e vejo que a coisa não está andando muito bem. A gente tem que ter, eu acredito em uma peneira de uma equipe de futebol profissional que vem aqui buscar garoto. Mas escolinhas não funcionam. Né? E aí eu vejo essa questão, quando você colocava assim, hoje eu não tenho ninguém na mão que eu dirijo no Estrela. Inclusive eu até me afastei de estar na beira do campo lá para ajudar na questão de orientar, de dar algum palpite. Né? Porque, primeiro, os jogadores são pagos, não gostam de treinar, você não tem um conjunto. Um certo dia no campo, o treinador me pediu a opinião para fazer uma troca. Eu falei para ele que eu não tinha condições de dar uma opinião, porque eu nem conhecia os caras. Você lembra que lá no início eu citei o nome do pessoal do Estrela. Eu não sei quem é o jogador do Estrela. Então, como é que eu vou dar opinião de uma coisa que eu não vi treinar, que eu não sei da sua qualidade, da sua condição, o que é que você pode fazer nenhuma mudança para fazer uma mudança no decorrer da partida. Então nós estamos vivendo uma situação dessa. É vexatória. Se não tiver uma retomada, eu não sei o que será do esporte de Barra. Você acha que foi válido o seu voluntariado na prestação de serviço até o momento? Olha, quando eu me dispus a fazer um trabalho voltado para o social, eu não me arrependo. Eu acho que ele teve bons frutos. E eu continuo de pé, e até o dia que Deus permitir que eu tenha condições físicas de fazer alguma coisa, eu estou aqui à disposição ainda para fazer. Inclusive já há uma discussão entre alguns membros do Estrela, que não é ligado muito à diretoria, nós vamos começar uma retomada e voluntariado, e sendo voluntário. Tem algo que ficou sem concluir? Rapaz, eu acho que sim. Muita coisa se perdeu, a questão da consciência. Nós discutimos muito, a gente discutia muito a questão da consciência, de que você poderia ser uma das pessoas que pudessem vir dar sua contribuição. E foram poucos dos que passaram pelo Estrela que entenderam. Uma grande parte do pessoal que passou pelo Estrela não entenderam o pensamento da gente, que era dar continuidade, que a gente hoje deveria estar em outro patamar. Infelizmente não aconteceu. Hoje, se colocasse ou chamasse a sua pessoa para administrar um projeto onde todas as equipes tivessem o mesmo comportamento
em cumprir as regras, as normas de um torneio, você administraria um campeonato? Olha, eu acho difícil, porque como a gente tem uma liga registrada em todos os aspectos, ela deveria ser a mentora disso aí. Eu posso até ajudar dando a minha contribuição de alguma coisa, mas assumir isso aí realmente eu não teria condições hoje, porque mudou muito o pensamento das pessoas. E hoje se fala muito da questão política, e aqui na Barra tem um lance assim muito terrível e perigoso, que é a política partidária. Quando você é de um grupo, você é taxado de tal coisa que você não serve para outro grupo, mesmo você tendo boas ideias, mas você não leu na cartilha do coronel moderno, você não serve. Então o futuro do Estrela é mais visível e mais provável que seja administrado para um lado mesmo amador, né? Não tem-se vontade ou a ideia de continuar com o trabalho para que se pague um jogador. Então a categoria de base, provavelmente na sua maneira de início e de visão agora aqui já no presente, é continuar com o trabalho de base, né? Não, é interessante que você fez essa colocação, porque essa semana, agora, eu estava conversando com a minha filha, com a Ivete, e ela estava dizendo assim: pai, o que está acontecendo? Que na Barra as suas ideias, algumas pessoas, está defasada. E o Real Madrid, uma das maiores equipes econômicas do mundo, está buscando a base. Está buscando jogadores, meninos, crianças, de outros países, para formar base, para ir introduzindo gradativamente no time. E a sua ideia na Barra, parece que as pessoas de Barra acham que a sua ideia é defasada. Então você está já na frente de muita gente. Olha, infelizmente é assim. As pessoas são muito modistas, né? Eles gostam do que está acontecendo. Então, pagar, vamos pagar também. E comigo não funciona. Porque se nós tivéssemos condições de pagar, a gente não ia ficar com o time amador. Nós íamos concorrer com a segunda divisão do Baianão e depois, quem sabe, no futuro, ir para a primeira divisão. Mas nós não temos condições de fazer isso. Como é que eu vou pagar alguém para jogar futebol amadoristicamente? É complicado. Tendo como vista se, mesmo sendo desenvolvendo o trabalho e o seu time, o Estrela, conquistando os degraus para chegar numa oportunidade dessa, você não utilizaria elementos, ou elemento ser humano externo. Se você está fazendo um trabalho interno na sua cidade, você tem que aproveitar o elemento da cidade. Você tocou num ponto interessante. Há um certo dia, o ano passado mais ou menos, apareceram uns rapazes aqui da região de Buritirama, que tem futebol por lá, que gosta de futebol, e vieram aqui em casa, através da amizade que eles têm com o Jânio e tal. E eles olharam, entraram, puxa, como vocês têm troféu, não sei o quê, pô, muito troféu. Eu falei, esses troféus são do tempo que o Estrela treinava. Nós conquistamos. Nos últimos anos, nós não conquistamos nem o 4º lugar no Campeonato Barrense, pagando jogador. Estamos vivendo uma situação difícil. Então, porque a gente fazia o quê? Você lembra que lá quando vocês começam, a gente faz uma mesclagem com vocês, com alguns que vieram mais experientes, que foram mesclando. Hoje todo mundo só quer jogador pronto. Ninguém quer ter trabalhar de base, não. E aí tá aí. Nós não ganhamos nem o troféu nem o 4º lugar. Nós estamos conseguindo chegar. Apesar de
ser e estar envolvido só no futebol, se houvesse condição, pelo menos com os elementos do ser humano, você ousaria viajar para outras áreas do esporte, como o handebol, voleibol, basquete? Você tem essa visão? Barra tem essa capacidade? Sim, tem. Tem essa capacidade, sim. Porque no primeiro governo do Sr. Dionísio, primeiro e segundo governo do Sr. Dionísio, nós tivemos um evento na Barra que foi histórico esportivo na cidade. Pela primeira vez na Barra nós tivemos jogos abertos do interior, que vem acontecendo há anos e anos na Bahia. E a Barra nunca tinha conseguido um evento desse. Através do professor Joaquim, que foi uma grande figura que veio para a Barra, que nos ajudou muito, nós conseguimos trazer para a Barra os jogos abertos do interior. Nós trouxemos para a Barra, a Barra foi um polo, e nós trouxemos para cá, na época, 12 cidades indicadas pelo Sudeste de Salvador. 12 cidades da região vieram jogar em Barra. E aí, nós temos uma seleção de handebol, de voleibol, masculino e feminino, e futsal, masculino e feminino, e até o basquete. Dessas modalidades, nós somos campeões zonal do futsal feminino e do voleibol masculino. E daqui nós fomos disputar as semifinais em Camaçari, lá na região metropolitana de Salvador. Depois desse tempo para cá, as coisas mudaram. E na época nós não fomos campeões, não fomos para Camaçari, porque nós perdemos o futsal para Barreiras, que tinha um timaço que é da região, e nós perdemos nos pênaltis para Barreiras, o masculino. O feminino nós ganhamos. E o handebol nosso, treinado na época pelo professor Francisco Inácio, o nosso conhecido Júlio Pezão, nós fomos vice-campeão do zonal. E jogamos contra a melhor seleção da Bahia, que na época era IDC. Nós fomos vice-campeões. Então nós temos um potencial muito bom. Só está precisando você ter um departamento de esporte e com um apoio muito grande da secretaria, que ele é agregado, para que a gente possa desenvolver. Mas, infelizmente, é assim. Mas a minha visão não é só voltada para o futebol, não. Como um recado para finalizar, eu acho mais do que justo finalizar esse trabalho com uma fala do senhor, voltas para o Estrela no futuro, daqui para frente, o que o senhor deseja? Olha, a gente tem que fazer uma reflexão bastante profunda com relação a essa situação que nós estamos vivendo. E se os dirigentes do Estrela não tomar uma consciência de que é necessário uma nova retomada, nós não vamos ter condições de daqui para frente bancar o time no campeonato. Nós não temos. Nós não temos esse recurso de 20 e 30 mil irmãos para estar pagando jogador. Nós não temos, olha, uma coisa assim que eu acho que nós estamos vivendo num momento crucial, o Estrela tem 3 campos de futebol. Nós não temos condições de marcar um treino em nenhum dos campos, porque nós não temos esses jogadores. E eu acredito que a diretoria do Estrela e das outras equipes do futebol de Barra tem que parar, repensar, quem sabe até mesmo um seminário através da Grande Rio FM, fazendo uma mesa redonda, como foi feito alguma coisa relacionada à Estrela, para se discutir no ar, para ver se há uma conscientização maior. Diante do esporte, da cultura, o que é que você faria para... que mensagem você deixaria para o futuro, ou a futura diretoria e para a criançada que está vindo aí do Estrela, até o time principal? A mensagem é que
que eles nos ajudassem. Porque várias cabeças pensando, você tem outras ideias, e que às vezes só eu falando não ia prevalecer aquilo que eu quero. O pensamento ele voa, são muitos pensamentos. A minha mensagem é que essas pessoas que realmente são estrelas, voltem e que a gente tenha uma retomada para dar continuidade no trabalho do Estrela. E para mim é de suma importância para a comunidade futebolística e do esportista barreto. Ou seja, seria, talvez, o Estrela não tem dono, o Estrela é uma família. Sim. Um coletivo onde você pensou em formar o cidadão. Eu quero de antemão aqui agradecer a você por tão simplesmente deixar talvez aí quase que 30 ou 40% dos seus afazeres, né, das suas obrigações, e se dedicar ao Esporte Clube Estrela de São Francisco, né, em nome de toda a família de Estrela. Valeu, obrigado. Viu? Valeu, obrigado. Meu nome é Ivete Lima de Souza, sou filha de Domingos do Estrela, Domingos Arrilia, professor Domingos. Estou aqui para falar dele como pai. É bem difícil porque não tem palavras para descrever, tal quanto ele é maravilhoso, nossa referência de vida. E também expressar um pouquinho de Domingos do Estrela, que pra gente o Estrela não é só um time, é uma questão familiar. Todos nós que fazemos parte somos considerados como família, porque era isso que ele queria. Ele sempre fala que quer tornar cidadãos de bem, não só jogadores. E daí desse pensamento dele, ele criou o time, que se tornou a família Estrela. Meu nome é Valentina Rodrigues dos Santos. Para mim, meu pai é tudo na minha vida. Não existe outra pessoa como ele. Ele é um pai muito importante para mim. Ele sempre vai estar no meu coração. Vai. Seu nome? Augusto. De quê? Augusto Santos. E o nome do seu paiinho? Paiinho. Fala assim, eu te amo, papai. Abraços. Fala. Eu te amo. Um abraço pra ele, manda. Fala, abraços. Abraços. Muito bem. E é dessa maneira que a gente finaliza esse documentário com a seguinte mensagem. Com a seguinte reflexão, de que mais uma vez o esporte está sendo usado para a formação de cidadãos de bem, cidadãos que respeitam suas famílias, que respeitam seus amigos e quem está à sua volta. Graças ao professor Domingos, hoje nós temos um amistoso aqui, algo bem entre amigos mesmo, para relembrar os velhos tempos de Estrela, e que isso aqui nunca tenha fim, que haja consciência de que o esporte é sim uma ferramenta de formação, tanto como ser humano e como atleta, como a maioria das pessoas conhece. O esporte não é somente rendimento. Através do rendimento a gente pode aprender muitas coisas, mas o esporte mais uma vez prova de que a união faz a força e que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Não existe.
Música